Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana da disciplina Embalagens. Nessa terceira semana nós vamos tratar dos temas Sistemas de Embalagem, que é um tema bem amplo com relação às novidades que têm surgido no mercado. O outro tema que nós vamos tratar está relacionado às barreiras existentes, possíveis barreiras existentes em embalagem, e também a parte de propriedades das embalagens. Bom, começando lá na linha de propriedades de embalagens, qualquer controle de qualidade das indústrias, seja a indústria média, pequena ou grande, seja ela multinacional, seja ela uma empresa familiar, eu tenho que fazer, da mesma forma que eu faço o controle de qualidade do produto em si, do produto final, eu também tenho que fazer um controle de qualidade do sistema de embalagem, do produto em embalagem. Então, quando o meu fornecedor me entrega um determinado lote de embalagem, a primeira coisa que eu tenho que fazer na indústria é avaliar como está sendo recebido esse lote, como está sendo entregue esse lote. Então, uma das primeiras análises que a gente faz, seja a embalagem metálica, a embalagem de celulose, seja a embalagem de plástica, eu faço primeiro, além da conferência dos dados da embalagem, se a tinta, se a cor está adequada, eu faço algumas embalagens, algumas análises prévias, e essas embalagens são classificadas em embalagens em análises destrutivas e análises não destrutivas. Então eu pego um pedaço da embalagem, por exemplo, se for bobina, eu já tenho no laboratório especificado quanto de embalagem, qual é a amostragem mínima que eu preciso fazer para saber se aquele lote de embalagens está dentro do padrão especificado. Então uma das análises mais comuns que a gente faz, a primeira, como eu disse, a gente faz a conferência das informações, das tabelas nutricionais, da lista de ingredientes, todas aquelas informações que são necessárias na embalagem, incluindo cor, tamanho de fonte, se é fonte alta, se é caixa alta, o que está em maiúsculo, o que deve estar em minúsculo. Então uma primeira análise, após essa conferência visual, seria pegar um pedaço de embalagem, levar ao laboratório e fazer uma primeira análise, que é a resistência à tração. Então, nessa primeira análise, o que a gente está querendo ver é a resistência em si da embalagem. Tanto a resistência à tração, quanto também a resistência à perfuração e ao rasgo. Então, nos laboratórios, dependendo do tipo de empresa, nas grandes empresas, onde o consumo de embalagem é muito maior, eu consigo prover essa empresa de equipamentos específicos para controle de embalagem. Então, para controle de rasgo, existe um equipamento onde eu vou forçar um material de embalagem a uma lâmina ou a um corte, um equipamento perfuro-cortante ou cortante, para que seja avaliada a resistência dessa embalagem. Então, a embalagem, a gente faz também uma medição da espessura dessa embalagem. Então, uma embalagem que, por exemplo, tenha na especificação que 80 microgramas, 80 micras, caso ela seja entregue numa especificação menor, com certeza ela vai ter uma resistência menor, tanto à perfuração quanto ao rasgo. Bom, depois dessa segunda análise, eu ainda consigo fazer, caso seja embalagem de multicamadas, como é o caso da caixinha de leite longa-vida, caixinha de suco, né? As famosas cartonadas do Tetra Pak, ou também as embalagens poliméricas de plástico, eu consigo fazer um teste de delaminação. Esse teste de delaminação, geralmente eu deixo o material, um determinado pedaço de embalagem, em soluções químicas. Essas soluções químicas geralmente são compostos orgânicos, xileno, acetona, metanol, e aí depois eu vou tentar fazer a separação dessas camadas da embalagem. Então, o tempo de imersão nessas soluções e também a concentração dessas soluções são especificadas de acordo com o tipo de embalagem que tem utilizado, e é uma análise muito simples. Então, lá no controle de qualidade, além das embalagens, além desses testes de embalagem de delaminação, de resistência, eu faço ainda o sistema de medição a gramatura da embalagem, eu utilizo um micrômetro, a distância entre passos de fotocélula,
Então, o que vai determinar, geralmente nos equipamentos, o que vai fazer com que a data, por exemplo, seja aplicada exatamente no campo ideal de data, vai ser um sistema de passo de fotocélula. Então, o equipamento vai fazer uma leitura enquanto a embalagem está circulando, e vale ressaltar que, dependendo da capacidade da máquina, eu tenho máquinas hoje que produzem 18.000 unidades por hora. Então, ele tem que ter um sistema de fotocélula muito mais preciso do que uma máquina que produz apenas 50 litros por hora, 50 unidades por hora. Então, essas análises, elas são importantíssimas para que o produto lá no mercado, depois que essa embalagem for utilizada, que o meu produto final, que é o meu produto industrializado, ele seja protegido adequadamente. Então, como a gente sabe, as estocagens de supermercado, o pessoal não obedece empilhamento, não obedece normas de boas práticas de transporte e armazenagem. Então, por isso eu tenho que garantir que o meu material de embalagem ele seja o mais resistente possível. Lembrando que as normas de boas práticas de transporte e armazenagem ela está embutida nas normas de boas práticas de fabricação, que é regularizada pela Portaria 326 de 97 do Ministério da Saúde. Para facilitar, para melhorar a proteção do meu produto, uma outra ferramenta que é muito utilizada é a adoção de sistemas de barreiras. Então, dependendo do produto que eu estou embalando, eu vou fazer uma embalagem, vou solicitar uma embalagem, né? Planejar, e esse planejamento já começa em paralelo ao desenvolvimento do produto. Quando eu estou desenvolvendo o produto, eu já tenho que ter em mente, já tenho que ter um estudo em paralelo de qual é a melhor embalagem para acondicionar aquele produto que eu estou desenvolvendo. Então, dependendo do produto, eu posso utilizar algumas ferramentas que são denominadas barreiras. Então, o primeiro tipo de barreira é a barreira contra a luz. Um exemplo muito claro da importância da barreira contra a luz, a gente vê no supermercado as embalagens de óleo vegetal, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol. Então, a gente lembra que até bem pouco tempo, os óleos que estavam ofertados no mercado, basicamente eram óleos envasados em lata, em folha de Flandres, e aí a única coisa que tinha dentro da lata era o óleo puro e simples. Com o advento do melhor custo do plástico, a indústria de plástico hoje na embalagem, na indústria de embalagem, na indústria de alimentos, ela tem ganhado muito mercado, tendo em vista o baixo custo do plástico, do polímero, e também a facilidade de combinação de multicamadas. Então, com a adoção do plástico na indústria de óleo vegetal, então a lata eu tinha uma proteção natural contra a luz, e na embalagem plástica transparente eu não tenho essa mesma proteção. Para isso eu preciso adicionar um antioxidante. Então, seja ele um BHA, que é o butil-hidroxianisol, seja um BHT, que é um butil-hidroxitolueno, ou então um TBHQ, que é o tércio-butil-hidroxiquinona. Todos esses produtos vão agir como antioxidante no óleo vegetal. E eu preciso desses antioxidantes, desses aditivos, em função de não ter mais a barreira contra a luz. Então, na indústria de produtos gordurosos, né, principalmente óleo, gorduras, banhas, eu preciso de um sistema que me proteja da oxidação, seja ela da rancidez hidrolítica ou da rancidez oxidativa. Bom, um outro tipo de barreira que a gente utiliza muito é a barreira contra gases. Então, eu quero que o meu produto esteja protegido e não troque gases com o meio ambiente. Então, essa barreira contra gases eu também consigo, principalmente na embalagem plástica, eu consigo através de um produto, de um polímero chamado etileno vinílico, que é o EVOH. E também consigo fazer uma combinação de barreiras contra luz e contra gás. É uma combinação de materiais, de polímeros. E na barreira contra a luz, uma característica importante é que, na maioria das vezes, a barreira contra a luz da embalagem, da indústria de embalagens plásticas, ela pode ser de cor negra ou não. A embalagem com barreira de cor negra, ela tem um inconveniente que ela não é tão bem aceita pelo consumidor quanto a embalagem comum, que é a embalagem com barreira
a luz que não seja de cor negra. Sabes que o fundo preto, o fundo negro em embalagens, dá a impressão ao consumidor de ser produto reciclado. Então, enquanto eu puder evitar a adoção dessa barreira de fundo negro, ela vai ter uma aceitação melhor, o produto vai ter uma aceitação melhor no mercado consumidor. Existe um outro tipo de barreira que quando eu quero que o meu produto continue tendo algumas alterações bioquímicas inerentes ao produto, eu consigo fazer uma barreira, a gente chama de barreira a aromas. Então, uma característica dessa famosa são os queijos mofados, né? Sejam eles o camembert, o gorgonzola. Então, eu quero que durante o processo de vida do queijo, de shelf life do queijo, continue ocorrendo algumas reações bioquímicas que são inerentes à maturação desse queijo. Então, eu faço o invase desse queijo numa embalagem que tem um determinado tipo de barreira, mas que permita que gases, né, seja ele oxigênio, penetre dentro da embalagem para que a reação bioquímica inerente à maturação seja continuada. Bom, e ainda de material de embalagens, quando a gente fala de barreiras, o primeiro cuidado que a gente tem que ter, não só com barreiras, como também em material de embalagem como um todo, está relacionado à migração de monômeros. Bom, monômeros são as moléculas que em conjunto formam os polímeros. Daí o nome de polímeros para a indústria de plástico. Alguns monômeros que soltam do material de embalagem e migram para o produto, eles podem causar alteração de sabor, alteração de cor, ou, o que é pior, pode não causar alteração nenhuma, sensorialmente falando, mas pode ser produtos perigosos à saúde, produtos cancerígenos, por exemplo. Então, o tema de migração de monômeros tem tomado uma proporção muito grande nos últimos anos, em função da amplitude da indústria de plástico na embalagem de alimentos, e em função disso, o próprio Ministério da Saúde vem publicando legislações inerentes a esse tema. Então, há exatos 2 meses, né, no final de junho desse ano, o Ministério da Saúde lançou a resolução RDC, né, que é a Resolução de Diretoria Colegiada, número 88. Então, ela fala de alguns temas bastante amplos no que diz respeito à migração de monômeros, permitindo, né, informando o que eu posso e o que eu não posso utilizar na embalagem de alimentos, principalmente embalagem celulósica, embalagem plástica, né, onde eu tenho que tomar alguns cuidados, dependendo do composto químico que eu utilizar, eu permitir ou não permitir a utilização desse composto, e os que forem permitidos, saber qual é a dosagem máxima permitida para que ele esteja presente naquela embalagem. No material didático de vocês tem bastante coisa relacionada à migração de monômeros, são muitos nomes químicos, então a gente não vai aprofundar em todos eles, apenas alguns no material didático a gente vai, durante as nossas atividades semanais, a gente vai pensar os mais importantes, mas o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: o Departamento de Desenvolvimento de Produtos, seja ele de uma empresa grande ou pequena, a partir do momento que eu começo a desenvolver o produto, a minha preocupação deve ser também em relação ao tipo de embalagem, em função dessa possibilidade de migração de monômeros. Qual é a barreira que eu vou utilizar, qual é a embalagem, a embalagem primária, ela tem que ter características especiais para um determinado produto ou não. Então essa preocupação já começa lá na criação do produto. Bom, e ainda falando um pouco, um outro tema que a gente vai discutir essa semana nos nossos fóruns e atividades, está relacionado ao sistema de embalagens. Bom, denominou-se sistemas várias novidades que têm surgido no mercado dos últimos anos, com o foco ou de proteger melhor o produto ou de dar comodidade ao consumidor. Bom, um dos sistemas mais comumente falados é o sistema de atmosfera modificada. O que é isso? Eu consigo fazer um produto, envasar um produto
que propício à rancidez hidrolítica, à rancidez oxidativa, por exemplo, onde o oxigênio é vital para que essa reação maléfica ocorra. Então o que eu posso fazer? Eu posso retirar o oxigênio e adicionar um outro gás inerte, seja ele nitrogênio, seja ele CO2. Essa tecnologia ela já está muito difundida, tanto na área de carne, quanto na área de leite, quanto na área de vegetais. No material didático de vocês, por exemplo, tem um exemplo tanto de carne quanto de vegetais, para ampliar o shelf life desses produtos. E essa adição do gás, ela se baseia na característica de aerobiose ou anaerobiose dos micro-organismos propícios a crescerem naquele alimento. Então é uma tecnologia muito simples, ela não é barata, né? É uma agregar valor na embalagem, que esse agregar valor deve ser passado para o consumidor. E o que geralmente acontece, as indústrias fornecedoras do gás, a maior inclusive hoje no Brasil é a White Martins, ela além de vender o gás, o CO2 ou o nitrogênio, ela faz um sistema de empréstimo ou de aluguel de membranas, de sistema de injeção. Então, dependendo do volume de gás que eu consumo, eu vou ganhar a instalação da White Martins. A instalação é da White Martins, mas eu posso utilizar até quando eu estiver utilizando o gás deles. E uma outra característica primordial, por que a White Martins coloca essa instalação? É exatamente para garantir o fornecimento do gás via White Martins. Porque se eu simplesmente comprasse um equipamento, eu poderia usar gás de fornecedores diferentes. Então é uma forma de prender o cliente com o gás, com a fidelidade daquela marca, e é um negócio que tem funcionado bem. Então a atmosfera modificada é um tema também bem gigantesco. Quando eu falo de carne embalada a vácuo, eu estou falando de atmosfera modificada, né? Eu posso adicionar ou não adicionar o gás, vai depender do tipo de produto e do shelf life que eu quero nesse produto. Bom, outro sistema de embalagem que é muito comum, que a indústria farmacêutica já utiliza há vários anos, são os sistemas absorvedores. O que são esses sistemas? O sistema absorvedor ele é baseado num sachê de sílica, onde eu evito a absorção de umidade para dentro da embalagem. Um terceiro sistema de embalagem muito comum, que foi desenvolvido por uma equipe de pesquisa da Universidade de Viçosa e que já tem sido utilizado em alguns produtos, principalmente produtos cárneos, é a utilização de antimicrobianos na embalagem. Então eu faço uma embalagem de poliestireno, por exemplo, e eu faço uma composição diferente de tal forma que eu adicione algum antibiótico, algum conservador nessa embalagem, a nisina, por exemplo. E depois de determinado tempo, eu vou fazer uma composição tal que esse conservante, por exemplo, vai sendo liberado paulatinamente, seja ele nisina, pimaricina ou qualquer outro composto conservante. Então é uma tecnologia que foi desenvolvida no Brasil, já está espalhada em algumas indústrias já utilizam. Ainda infelizmente, um sistema caro, mas é um sistema que mais cedo ou mais tarde vai estar batendo nas nossas portas, que vão estar em todas as gôndolas. Um outro sistema que também é muito comum é o sistema de desgaseificação. Então isso é a adoção de um conjunto de válvulas. Eu posso utilizar válvulas simples, válvulas mais complexas, de forma que dessa válvula eu tenho alguns sistemas que me propicia impedir a entrada de oxigênio para dentro da embalagem, para evitar tanto o crescimento de bactéria aeróbica quanto evitar a reação bioquímica indesejável. Um exemplo claro que tem sido utilizado nesse sistema de desgaseificação são as embalagens de café. Então eu aproveito a válvula de desgaseificação e dá inclusive para sentir o aroma do café que está no pacote. Mas o objetivo principal dessas válvulas não é mostrar o aroma para o consumidor, é exatamente evitar a entrada de oxigênio e retirar o CO2 que é produzido. Ainda de sistema de embalagem, existe um sistema, no Brasil ainda não tem, mas é um sistema de aquecimento automático.
Então, algumas embalagens, né, no material didático de vocês eu coloquei um exemplo. Então, o que acontece é o seguinte, eu faço uma embalagem e coloco no fundo dessa embalagem um pequeno dispositivo onde eu vou fazer uma mistura baseada em reação exotérmica. Então eu tenho o hidróxido de cálcio reagindo com água, com isso eu consigo mais de 200 kcal como produto final dessa reação exotérmica, e aí eu consigo fazer essa transferência dessas quilocalorias para aquecer o meu produto. Então com isso eu consigo aquecer um produto facilmente, que fica a 25 graus, que é a temperatura ambiente, para até umas temperaturas em torno de 60 graus. Então, em bebidas à base de café, à base de chocolate, no inverno, é uma saída muito boa de mercado. Ainda outros indicadores, sistemas de embalagem que podem indicar ao consumidor alguma anomalia, são os indicadores de temperatura, umidade e indicadores de gases. Esses indicadores são baseados em sachês. A composição química do produto que tem dentro do sachê é variável, dependendo do produto que eu quero envasar. Então, de temperatura e umidade, existe até um caso interessante desses tipos de sistema, porque há alguns anos, cerca de 10 anos atrás, uma indústria americana chegou a cogitar a instalação de uma fábrica desses sistemas indicadores de temperatura e umidade no Brasil, e acabou desistindo, porque o que a gente vê hoje, ainda hoje, infelizmente, mesmo nas grandes redes de supermercado, são os gerentes, os proprietários de comércio desligando refrigeradores à noite para economizar energia, o que dá uma falsa impressão de economia, porque a gente sabe que para atingir a temperatura de refrigeração, novamente após ficar 12, 10 horas desligado, eu vou gastar uma energia muito maior do que se mantivesse aqueles refrigeradores a temperatura de 4 graus. Então, a geladeira e os sistemas de refrigeração como um todo, eles possuem um dispositivo onde só liga em determinada temperatura e desliga a determinada temperatura. Então, esse liga e desliga, se eu não estiver manuseando essa geladeira, se eu não estiver abrindo muito a porta da geladeira, dos refrigeradores, a energia elétrica que eu gasto em quilowatts é muito menor do que se eu desligar, mantiver esse desligado por 10 horas, 8 horas e ligar novamente. Então, no Brasil, a gente ainda tem essa filosofia de ter que desligar refrigeradores, o que seria muito bom a implantação do sistema de indicador de temperatura e umidade. Só que seria um tiro no pé para os supermercados. Então, eu, como técnico em alimentos de uma indústria, adotar um sistema desse, de indicador de temperatura e umidade, oferecendo para uma grande rede, sabendo que essa grande rede desliga, tem a política de desligar congeladores, refrigeradores, essa grande rede não ia querer o meu produto porque seria um tiro no pé. O consumidor, quando chegasse nessa temperatura, de frente a esse produto, ele ia perceber se o produto atingiu uma temperatura acima do recomendado de conservação. Independente de ter ou não essa temperatura e umidade, já existem alguns macetes, digamos assim, que eu consigo enxergar se o sistema de refrigeração de um supermercado foi desligado. Então, quando eu pego uma bandeja de produto carne, de poliestireno, por exemplo, por mais que ele tenha lá algum indicador, se eu tenho pedra de gelo formada não só por água, mas como também por sangue, eu sei que aquele equipamento onde está armazenado o produto carne ele foi desligado em uma determinada etapa do armazenamento. Então, no nosso material didático, a gente tem muita informação a respeito de migração de monômero, de barreiras, de sistema de embalagens, e a gente vai falando no decorrer dos fóruns, na própria atividade avaliativa, alguma coisa a mais dessas propriedades desses sistemas. Então, por essa semana a gente fica aqui, e tenham todos uma boa semana, e até a próxima.